Olha só, vamos continuar aqui, né? O que eu estava falando sobre esse material aqui do professor lá da UNB, né? Então ele fala uma coisa interessante que vocês vão ver posteriormente outras matérias, né? E tem a ver com o que eu falei sobre gás e líquido, né? Olha só, quando você tem gás passando para líquido, o que acontece? O gás, as moléculas estão lá em movimento, né? Estão em movimento lá, aleatório, né? E cada vez mais rápido, dependendo da velocidade, da temperatura do gás. Quando você passa para líquido aqui, ó, o que acontece? Ela perde essas energias, tá? Ela perde energia. Então você libera calor, né? Você libera energia, tá? E com isso, né, ela vira líquido. E ao contrário, para você fazer um líquido virar gás, ele tem que absorver energia, ou seja, você tem que dar aquela energia para os gases, para as moléculas ficarem se movimentando, né? Então olha só, aí ele fala aqui sobre pontes de hidrogênio. Tá vendo aqui, ó, tem substâncias formadas entre hidrogênio e nitrogênio. Aqui tem substâncias formadas por oxigênio e hidrogênio, e flúor e hidrogênio. Tá vendo elas formando as pontes com o N, o O e o F? Então aqui, ó, e aqui você tá o metal, o elemento negativo, eletronegativo, e com o outro elemento eletronegativo, tá? Então esses pontilhados significam ponte de hidrogênio, tá? Ele fala aqui, ó, quando temos um átomo ligado a um átomo X eletronegativo, a interação entre dipolo e HX e as moléculas polares é maior que o esperado, comuns de dipolo-dipolo. Essa força é chamada ligação de hidrogênio, né? Então, aqui, ó, você tem exemplos aqui, ó, tá vendo aqui a água, olha, formando ponte de hidrogênio. Você vê que ela ocupa um espaço maior do que se fosse líquido, né? Ela tem que se arrumar desse formato aqui, ó. Aqui outro exemplo que ele dá, ó, é o etanol, né? O etanol tá aqui, ó. O hidrogênio são os branquinhos, os pretos são os carbonos e os vermelhos são o oxigênio, né? Então ele fala aqui, ó, as moléculas de metil éter etano, que é esse cara aqui, ó, o metil, né? Ele tá aqui aqui o oxigênio, né? Tem a mesma massa molecular, né? E momento de polares próximos, tá? Então, se elas são parecidas, né, o ponto de ebulição e de fusão deles tinha que ser parecido, né? No entanto, né, o que acontece? Eles não têm o mesmo ponto de ebulição, tá? Olha, o ponto de fusão e ebulição é diferente para um e para outro. Aqui é mais difícil porque o carinha aqui, o álcool, né, o etanol, ele forma pontes de hidrogênio que são mais fortes que as ligações que tem entre de metil éter e de metil éter, entre duas moléculas de metil éter. Então você vê que aqui, ó, a temperatura de ebulição dele é mais alta, né, do álcool, porque as ligações de hidrogênio são mais fortes. Com isso, né, você precisa fornecer mais energia para ele funcionar, né, para ele ferver, né? Então olha só, essa variedade de temperatura de fusão pode ser entendida da seguinte forma: quando o líquido entra em ebulição, as forças intermoleculares têm que ser rompidas, né? Ou seja, isso aqui, ó, tem que ser quebrado, né, para ele começar a ficar que nem o gás, ficar lá, sabe, se mexendo pelo ar, né? Podemos concluir que o fato de que a temperatura de ebulição e fusão são maiores no etanol do que no éter, de que as forças intermoleculares do etanol são maiores que no de metil éter. O etanol tem ligações OH, portanto podemos encontrar ligações de hidrogênio no etanol. Aqui, ó. Se extrapolar uma linha aqui, passa por H2S, H2SE, H2TE. O ponto de ebulição da água seria menos 90, né? Olha aqui, ó. Esses caras aqui, ó, todos formam ponte de hidrogênio, tá vendo? Aqui, ó. Esses três aqui, ó. Né? Então a temperatura deles, olha, é muito maior que, por exemplo, do CH4, que é uma molécula polar, né? Então ele é mais fácil o que é isso aqui? De ferver, né? Esses aqui são mais difíceis. Se você colocar esse e esse aqui vai evaporar antes, né? Então você vê esse outro aqui, ó. Esse aqui não forma um ponte de hidrogênio, olha, tá vendo? A temperatura deles são menores, ó. As temperaturas deles são mais fáceis de você ferver ele, né? E assim vai, né? Aqui, ó, dependendo da ligação, né?
Por exemplo, o hidreto de telúrio, hidreto de antimônio, hidreto de iodo, hidreto qual que é isso aqui? De estânio, né? Então você vê que a forma com que eles se ligam implica numa diferença de temperatura de ebulição, tá? Vamos pular essa coisa aqui, ó. Aqui dá um exemplo de um cristal de água, tá vendo como ele ocupa um espaço bem maior, né? E aqui, ó, aqui são as conexões, tá? Entre as moléculas de água. E para você ver como uma coisa interessante essa ligação de hidrogênio, a água apresenta um comportamento anômalo. Ou seja, o que é isso? É um comportamento diferente. Olha só, se você tem a água aqui em estado sólido e a água em estado líquido, de 0 grau, quando você vai esquentando de 0 grau até 4, ela atinge um pico de densidade, ou seja, ela é mais densa aqui, ó, perto de 4 graus. Depois disso, a densidade dela cai, né? E você vê que o gelo, né, cada vez que você vai abaixando mais a temperatura, a densidade dele vai aumentando bem pouco. Ou seja, a água ela é meio estranha, ela se comporta assim desse jeito bizarro, né? Aqui, ó, tá vendo? A densidade dela perto de 0 graus aqui, ó, que é onde ela forma gelo, ela é menor, né? Então se ela é menor, né, é porque o volume aumentou, e isso faz com que o gelo, né, na formação dos cristais de água aqui, né, ele aumente de volume. Ó, são diferentes, assim como nas outras substâncias. Entretanto, a densidade da água varia com a temperatura de uma maneira diferente das outras. Quando a água se funde em 0 grau, ocorre um aumento da densidade, e a densidade do líquido aumenta ainda mais até chegar a 4 graus, onde atinge o máximo. Aumentando ainda mais a temperatura, a densidade irá cair com a ruptura das ligações de hidrogênio, né? Olha só, ó, nos lagos, quando se aproxima o inverno, a água resfria e a densidade aumenta, e a água gelada vai para baixo e a água quente vai para cima, porque ela é mais leve, né? Por que ela sobe? Porque ela é menos densa, né? Aí quando atinge 4 graus, quando a densidade máxima é atingida, abaixando ainda mais a temperatura, como a água mais gelada que 4 graus é menos densa, e a água mais gelada permanece no topo. Com mais perda de calor, o gelo se forma na superfície, flutuando e protegendo a água do interior. Então isso aqui é aquele negócio, né? Por que forma uma camada de gelo nos lagos, né? Por que fica desse jeito? Porque a água, quando vai esfriando, ela vai se tornando mais densa e afunda, né? E aí as de cima vão subindo as menos densas. Só que aí, quando ela vai perdendo calor, ela vai se formar aquela camada de gelo por cima, né? Aqui, ó, olha só, forças de dispersão. Tá aqui, olha, as ligações de hidrogênio são responsáveis pela alta capacidade térmica da água, tá? Isso por essa razão que os lagos e oceanos têm um nome efeito no clima, tá? Ou seja, a água ela adquire e perde calor muito fácil. Olha só, as forças de dispersão são as forças intermoleculares mais comuns encontradas em todas as substâncias moleculares. Tais forças são de uma característica eletrostática, envolvendo os dipolos. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é o iodo, né? O iodo, o qual é não polar e, no entanto, se solidifica a condições normais, além de ser solúvel em água. Tem uma regra que chama similis et similis, tá, na química, que diz que a solubilidade de uma substância depende da polaridade dela, ou seja, substâncias polares só se dissolvem em substâncias polares e apolares só nas apolares, tá? Então por isso que tem aqui, como é que o iodo, que é não polar, se dissolve em água, que é polar, né? Porque formam uns dipolos induzidos ali, né? Então aqui interação entre moléculas polares e não polares, né? Tá vendo aqui a água, né, e o oxigênio. O que vai acontecer? Ele vai puxar para cá. Então, ou seja, induziu uma carga aqui, né? Então, dipolo induzido. Então, isso aqui é chamado de polarização, né? Ou seja, a deformação, a distorção da molécula, né? Devido à presença de uma carga aqui de uma molécula polar, né? E aqui, interação entre moléculas não polares. Moléculas não polares, né? Chega uma certa hora que ocorre um não alinhamento e elas se polarizam. O caso do iodo aqui, ó. No dipole, aqui no dipole. Só que depois elas vão se tornar um pouco polares, né? O que mais tem aqui?